Meu nome é Carlos Araújo Silva Júnior. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Brasília, no Distrito Federal, capital do Brasil. Respondendo inicialmente ao primeiro questionamento do primeiro vídeo sobre a pessoa do Espírito Santo e a experiência pessoal que tive com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, convém ressaltar que falar sobre a pessoa do Espírito Santo é um tema que não é fácil. Pelo contrário, é um tema assaz difícil, tendo em vista que, de acordo com a revelação das Escrituras, o Espírito Santo não fala de si mesmo, conforme o registro de João, capítulo 16, verso 13. O eterno Deus, o Pai, revelou muito de si mesmo nas páginas das Escrituras. O Filho encarnou-se e veio a este mundo de igual modo, mas o Espírito Santo, ou Divino Consolador, não. Daí tratar-se de um assunto que se revela como um insondável mistério e de que nós temos que nos aproximar com reverência, com santo temor e com oração e cautela. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, não aparece na Bíblia como o Pai e o Filho aparecem. Ele, por exemplo, não tem um nome específico, designativo, descritivo. O que há, na verdade, são títulos, né, dados ao Espírito Santo, títulos descritivos que revelam quem é a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, o próprio nome Espírito Santo não é, a rigor, o nome como um apelativo, mas um título descritivo dado à terceira pessoa da Trindade. A expressão Espírito fala da sua natureza, a natureza espiritual, e Santo fala da sua missão, que é principalmente santificar a igreja, santificar aqueles que se aproximam de Deus, né? Então, feita essa introdução, eu passarei então a narrar a minha experiência como crente pentecostal da Assembleia de Deus do Brasil. Há 40 anos estou nesta igreja e servindo a Deus. Converti-me com 11 anos de idade e aos 13 anos tive a primeira experiência pentecostal. A igreja Assembleia de Deus no Brasil é uma igreja pentecostal. E os pentecostais acreditam na atualidade, na odiernidade da operação do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo. Entre eles também a revelação conhecida como batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, é evidenciada de forma física, de forma exterior, né? Pelo falar em outras línguas. Eu vou falar em novas línguas, línguas desconhecidas do falante e do ouvinte, e em algumas situações línguas desconhecidas do falante e conhecidas do ouvinte, né? Línguas humanas ou línguas sobrenaturais, espirituais, desconhecidas, línguas estranhas, né? Aos 13 anos, como dizia eu, tive a primeira experiência com o Espírito Santo no culto de oração infantil na igreja onde congregava, em Recife, Pernambuco. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Como foi essa experiência? Orando, né, de joelhos e invocando o Espírito Santo e pedindo a Deus que fosse revestido de poder através da manifestação do Espírito Santo. De repente eu senti como se estivesse sendo elevado do chão, né? Elevado do solo, como se estivesse flutuando, né? De olhos fechados em oração, e de repente passei a falar em novas línguas e fui inundado por um gozo, por uma alegria inefável, por uma satisfação, por um contentamento nunca antes experimentado. Depois daquele trabalho de oração, ainda adolescente, com 13 anos, fui para casa, voltei para casa, mas tomado de uma alegria, tomado de uma leveza, né? Tomado de uma satisfação que nunca antes experimentara. Depois daquele dia, continuei a buscar a Deus, continuei a buscar a Deus em oração, e fui em outras oportunidades também tomado deste mesmo gozo, desta mesma alegria, que é acompanhada de lágrimas, é acompanhada de, de um fervor, de um gozo espiritual, né? É algo muito maravilhoso. No entanto, é bom relatar que a experiência espiritual, pentecostal, ela não tem data marcada, né? A ministração do Espírito Santo na vida do cristão, ela é multiforme e soberana, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Na atual dispensação, é ele, o Espírito Santo, quem opera, quem atua na terra, né?
É verdade que como o Deus como um ser triuno, onde o Espírito Santo atua, o Pai também atua e o Filho, mas na atual dispensação do Espírito, ele opera de modo e atua de modo multiforme e soberano, quer dizer, não há dias determinados, lugares determinados, ocasiões determinadas, né, e horários pré-estabelecidos para se sentir o Espírito Santo, para se experimentar o Espírito Santo, né, porque ele é soberano e opera de modo multiforme. Isso confirma, por exemplo, o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 11, quando Paulo diz: mas um só, mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Por falar nesse conforme ele quer, é bom ressaltar que o Espírito Santo é uma pessoa e que personalidade não se confunde com corporalidade. O que caracteriza a pessoa é exatamente os atributos da personalidade, que são a intelectualidade, a mente, o intelecto, a vontade e os sentimentos. E esses atributos da personalidade aparecem nas páginas das Escrituras em relação ao Espírito Santo. Ele pensa, ele tem vontade, ele tem sentimentos e ele também tem a capacidade de guiar, de conduzir, de ensinar, pode se resistir ao Espírito Santo, pode se entristecer ao Espírito Santo, como uma pessoa divina que é. Repito, como uma pessoa espiritual não corporificada, né? Porque das três pessoas, apenas a que corporificou-se, ou humanizou-se, ou encarnou-se, foi a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Né? Então, a experiência do batismo com o Espírito Santo, ou revestimento de poder, ou enchimento com o poder do Espírito Santo, no mundo pentecostal atual, manifesta através do falar em línguas, né? Traz uma alegria, como aconteceu comigo, uma alegria, uma satisfação, né? E isso também confere com o que está em Atos, capítulo 13, versículo 52, quando diz o Lucas o seguinte: os apóstolos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, nesse texto de Atos 13:52, o historiador Lucas ele coloca lado a lado a alegria da salvação com o enchimento ou o revestimento cheio de alegria e do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo traz o contentamento, traz uma alegria. É bom ressaltar que a ação do Espírito Santo não se limita à experiência pentecostal do batismo, do falar em línguas. Como eu disse, a ação do Espírito Santo ela é multiforme, já começa lá atrás, no momento da conversão. É Ele, o Espírito Santo, quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem opera o novo nascimento, é Ele quem opera o milagre da regeneração, né, na vida daquele que entrega a sua vida a Deus. É Ele também quem faz também a obra maravilhosa da santificação, né? E é verdade que a pessoa que é batizada, experimenta o batismo com o Espírito Santo, como revestimento de poder, esta atuação, ela se dá como um fenômeno, não predominantemente coletivo, mas individual, como aconteceu com muitas pessoas, né, no Antigo Pacto, né, e também no livro de Lucas, né, perdão, no livro de Atos. Por exemplo, nós encontramos em Atos capítulo 12 o revestimento do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, sobre um corpo coletivo, 120 crentes que estavam ali buscando em oração. Né? No entanto, nós observamos mais adiante no capítulo 9 de Atos que Paulo teve uma experiência similar de modo individual na casa onde estava hospedado em Damasco. Né? Então, a vinda do Espírito Santo, essa experiência, ela é vivida no ambiente do culto evangélico, no culto cristão, na igreja, numa reunião, mas também pode se dar fora do templo, né? De modo individual, quando o cristão pessoalmente busca a Deus. Então, eu acredito que esse depoimento e também esses esclarecimentos satisfazem esse primeiro ponto relacionado a compreender o Espírito Santo, né? Como, o que é o Espírito Santo e as circunstâncias em que ele se manifesta e da maneira que a sua presença é sentida. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ou a pessoa sente o Espírito Santo, ela imediatamente é tomada de uma alegria, de um gozo, ela é
essa ação do Espírito Santo, essa ministração do Espírito Santo na vida do cristão, conduz ela para uma vida de santidade. Ela tem o desejo de ler a Bíblia Sagrada, ela tem o desejo de orar a Deus, de devotar-se a Deus, né? De consagrar-se a Deus, de servir a Deus, de amar mais a Deus e de também amar as pessoas, né? E de proclamar, de anunciar as verdades bíblicas, a verdade do Evangelho, a verdade da salvação.